Meus queridos irmãos, chegamos no momento da palavra de Deus e hoje eu quero concluir a mensagem. Eu vou correr um pouquinho aqui para falar todos os tópicos com o tema sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Quando eu falo isso, eu vou logo ler aqui o versículo base ou o versículo inicial de todas as mensagens que eu tratei sobre esse tema, que está lá em Romanos 12, 18, que diz: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Quem não acompanhou, acompanhe a primeira parte e a segunda parte dessa mensagem. Hoje seria a terceira parte e eu estou concluindo essa mensagem com o tema sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. E a gente pontuou algumas coisas e eu explorei nesses outros dias, como por exemplo, se você quer ser abençoado por Deus, você deve ser reconhecido como um pacificador. A gente aprendeu aqui que nem todos aqueles que amam a paz lutam pela paz. Você não só atrai as bênçãos de Deus se você lutar pela paz, como você é reconhecido. Jesus disse no Sermão da Montanha que aqueles que lutam pela paz, esses são conhecidos ou reconhecidos por Deus como filhos de Deus. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. A gente caminhou um pouquinho e viu que se a gente continuar descartando as pessoas porque a gente tem problema e conflito, a gente vai viver só. E ninguém pode realizar os feitos de Deus sozinho. A gente precisa entender que não é só as pessoas que têm problemas, não são só as pessoas que nos causam problemas. A gente também causa problema na vida dos outros. A gente também tem as nossas dificuldades que às vezes a gente nem percebe. Ninguém honesto chegou ainda para você para dizer ainda alguns defeitos seus, talvez que nunca ninguém nem falou. E você tem. É melhor você ir pelo caminho da humildade. É melhor você ser mais compreensivo. Isso é um carão de Deus nessa manhã para mim e para você. É melhor você ir devagarzinho. Todos pecaram. Acabe com esse negócio de dizer, pastor, eu perdoo aqui, uma vez, mas a segunda, a terceira também. A gente às vezes se envolve em determinados embaraços na vida que nos leva à destruição. Às vezes nós suportamos coisas pesadas, provações pesadas, e às vezes a gente se engancha em umas coisinhas emocionais e fica para trás e para frente, ofendendo a nossa vida espiritual, entristecendo o Espírito Santo do Senhor. Outro ponto que eu explorei nesses outros dias foi a questão da maturidade. Olhe, uma pessoa que não compreende a necessidade de restaurar os relacionamentos rompidos é uma pessoa que não tem maturidade cristã. Nessa área, ele ainda se comporta como uma criança. Isso nos incomoda ouvir, mas a gente precisa ouvir. A maturidade nos dá condição, a maturidade espiritual nos dá condição da gente olhar essas coisas com um outro olhar. Não simplesmente vendo os conflitos como uma coisa ruim. Às vezes, nós precisamos até provocar conflitos. Quando eu falo isso tudo, eu não estou dizendo que você vai ser agora uma pessoa levada pelas opiniões dos outros, fazerem o que querem com você, não. O próprio Jesus, ele promoveu alguns conflitos. O que eu estou falando aqui não é para você agora ter medo de problema. Ai, meu Deus, qualquer problema. Ai, meu Deus, fazendo tudo para evitar problema, andando, pisando em ovos, tratando as pessoas. Você vai ter problema de todo jeito. Não. Seja verdadeiro, sincero e vamos aplicar o que a palavra de Deus vai nos ensinar. Vale a pena você ver as outras mensagens que eu tratei isso. Falei também um pouquinho de Paulo, que ficou triste com a igreja de Corinto,
que lá o povo era cheio do fogo, mas enquanto mais fogo tinha, mais problema tinha também. Um povo fofoqueiro, brigão e outras coisas mais. Mas vamos aqui pontuar, porque a última mensagem eu comecei a dar alguns passos bem práticos que todo mundo vai compreender, que todo mundo vai ser edificado se prestar atenção aqui na mensagem. Então vamos lá. Eu dei alguns passos, como você pode fazer, ou algumas dicas espirituais, bíblicas, como você pode fazer para restaurar um relacionamento rompido. Eu digo já e adianto que para você restaurar um relacionamento não quer dizer que você vai viver com a pessoa, que a pessoa agora vai viver direto na sua casa, que vai voltar as coisas como se tivessem tudo normal. Como a gente falar de normalidade de uma pessoa que lhe roubou, lhe traiu, lhe apunhalou pelas costas. O que eu estou falando é deixar o coração limpo e deixar uma oportunidade para testar a pessoa, se a pessoa mudou. Enfim, o que não pode ter essa sujeira no coração. É esse ranço. É esse eu não quero nem ver essa coisa perto de mim, pastor. Isso não pode acontecer. Eu repito, esse tipo de coisa atrai maldição para a sua vida. Eu deixei bem claro aqui. Pois bem. E aí eu comecei a pontuar, nas mensagens anteriores, eu orientei você pela palavra de Deus, que você deve, antes de falar com uma pessoa que está com um relacionamento rompido, você deve orar, falar com Deus. Não fique pelos cantos murmurando, nem querendo denegrir a pessoa, porque isso, o mal, o diabo vai tomar rédea da situação. Não fique se queixando, nem querendo criar uma situação para derrubar o seu inimigo, ou pelo menos aquela pessoa que você não gosta, que você tem algum problema com ela. Eu também falei aqui que a raiz de tudo isso, desses conflitos, é a falta de, como eu posso dizer, a falta de perspectiva em relação ao que a outra pessoa pode fazer por você. Às vezes a gente cria uma expectativa muito grande, a gente espera alguma coisa das pessoas e não acontece. O triste é perceber que às vezes a gente cria algumas expectativas que nem essa pessoa, nem ninguém pode lhe satisfazer. Por quê? Porque tem coisa que a gente só pode receber de Deus. E às vezes a gente cria uma situação e espera o que as pessoas não podem nos dar. Só Deus pode suprir todas as suas necessidades. Eu vou repetir, só Deus pode suprir todas as suas necessidades. Então, eu lhe dou essa dica. Não fique criando muita expectativa nos seus novos relacionamentos ou nos relacionamentos mais antigos, não. Seja mais equilibrado. Deixe as coisas acontecendo dia após dia, tá certo? E aqui, coloque em prática isso. Antes de falar com a pessoa, fale com Deus, ore. Se a gente tiver essa atenção de apresentar mais os nossos relacionamentos, as coisas não seriam tão difíceis. A gente evitaria muitas situações desagradáveis. Então, a partir de hoje, ore mais pelas pessoas que você tem contato, com as pessoas que estão no seu dia a dia, com as pessoas que você tem contato de forma geral, tá certo? Vamos dar mais um passo aqui. Primeiro, você deve estar sempre orando, fale com Deus, não procure outras pessoas para estar trazendo vida a esse problema, não. Seu negócio é com Deus, Deus vai lhe dar o caminho, a direção. Outro conselho que eu lhe dou para restaurar os relacionamentos, segundo conselho que eu lhe dou, olhe, sempre seja a parte que toma a iniciativa.
você vai ser super, hiper abençoado. Ah, pastor, mas eu estou esperando dar um tempo. O tempo é inimigo da cura nessa ocasião. Eu vou repetir. O tempo é inimigo da cura nessa ocasião relacionada aos relacionamentos rompidos. Enquanto mais tempo, mais problema. Tenha sabedoria. Eu repito, eu não estou falando para você viver enganchado de novo com a pessoa dentro de casa, não sei o quê, como se tivesse tudo. Eu estou falando de limpar o seu coração, de colocar as coisas claras. Quando eu digo isso, eu estou lhe orientando também para você não procurar a pessoa, depois que você falou com Deus, vai tomar a iniciativa, não procurar a pessoa num lugar onde tem muito barulho, pessoas passando. Às vezes você sabe que a pessoa chegou do trabalho, cansado, cheio de problemas, você vai e senta, vamos resolver isso. Aí é falta de sabedoria. Procure um ambiente adequado para a conversa, onde a pessoa se sinta mais à vontade. Não marque esse momento se você está apressado, tem hora marcada, tem que conversar aqui nesse tempo. A pessoa também... Veja bem, a gente está... Veja pelo lado espiritual, como a gente está valorizando uma coisa que a gente já deixou para lá. Ah, se acontecer, aconteceu. Essa pessoa já me trouxe muito prejuízo. Se eu pudesse, eu tirava essa pessoa da minha vida. Veja como seus valores estão mudando. Você parou para ouvir uma mensagem como essa. Antigamente você queria só saber das coisas materiais. Você só valorizava aquilo que de fato alguém disse que tinha valor, mas agora você está valorizando as coisas espirituais. Você vai ver, meu irmão, como Deus vai te abençoar. Tome sempre a iniciativa, não espere o tempo curar a ferida. Tempo não cura a ferida. Tempo não cura a ferida. Pelo contrário, o tempo aqui é seu inimigo. Olha o que diz Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo de número 23. Olha que coisa séria aqui. Você que está me ouvindo pelo rádio, você que está pelas redes sociais, eu peço que você compartilhe. Você que vai ouvir essa mensagem em outro momento, não está aqui conosco ao vivo, vai ouvir depois. Olha atenção a essa palavra de Jesus. Mateus 5, 23 diz assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Veja que palavra. Meu Deus do céu. Isso incomoda. Isso pelo menos me incomoda muito quando ouço nesse contexto, porque a gente tem os nossos, ou melhor, a gente tem as nossas razões, né? Não, pastor, é porque a justiça me deu direito, é porque fulano disse que eu tenho razão, é porque, pastor, eu tenho vergonha na cara, eu não vou passar por isso de novo. A gente tem as nossas coisas, os nossos sensos de moralidade, de justiça e não sei o quê, mas isso diante de Deus não serve de nada. Não serve de nada. Deus permitiu essa situação para lhe tratar. Ou você quer servir aos homens e viver na regra dos homens, ou você segue o caminho de Deus, com as verdades de Deus, mesmo contra a sua natureza. Porque diante de um conflito, onde você tem até razões, você chegar e saber que esse problema está bloqueando a aceitação da sua oferta diante de Deus.
veja como um probleminha ou até um problemão retirou o seu acesso a Deus. Isso é muito sério. Eu vou repetir. Não, pastor, acho que o senhor está enganado. Eu vou repetir, para você achar que eu não estou falando aqui um jogo de palavras. Olhe bem. Jesus está dizendo que esse mal-estar e essa sujeira no seu coração por causa de um conflito está bloqueando o seu acesso a Deus através das ofertas. Jesus já disse, deixa na frente do altar a tua oferta, não oferece. Vai lá, cria uma situação. Você não vai, não é porque você é bonzinho, não, é porque você ama a Deus, e você quer ser fiel a Deus, e você não quer se encaminhar por caminhos de trevas, não. Você quer Deus, você tem sede de Deus. Sua vida agora é diferente. Você tem outros valores a preservar, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, tome sempre a iniciativa. Não fique adiando, não, arrumando desculpa, nem prometendo a você, não. Tome uma atitude. Tire esse fardo das suas costas. Você vai ver, isso daí é uma tapa na cara do diabo tão grande, que às vezes a gente acha que o diabo só é ofendido quando a gente lança palavras de ordem, quando a gente recebe um milagre, quando a gente vê Deus. Não, o diabo é ofendido, é assim. Você quebra as forças do diabo dentro da sua casa, na sua vida, no seu casamento, seja lá onde for. Outro conselho, terceiro conselho, deixa eu correr aqui. Terceiro conselho que eu lhe dou para restaurar os relacionamentos. Primeiro, ore antes de falar com a pessoa. Toma a iniciativa. A gente falou das ofertas que tem que deixar na frente do altar para se reconciliar. Terceiro conselho que eu lhe dou. Olha, diante dos conflitos, às vezes a gente quer fazer força para se mostrar que a gente tem a razão completa. Mas como você não está em busca de quem tem razão ou deixou de ter, você quer, afinal de contas, cumprir a mensagem de Deus e o mandado de Deus, que pouco importa quem tem razão, porque se for pela razão a gente resolve. For pela razão, pelo menos as minhas situações, for pela razão, eu quero evitar a pessoa, às vezes não depende da pessoa, aí que fica melhor ainda. Parte daqui, desaparece, não aparece nunca mais na minha vida. Pelo menos o sentimento é esse. Tu não tem razão, eu tenho razão e pronto. Se tu quiser, faz do jeito que eu quero. Isso daqui é o homem velho. Isso daqui é o sentimento. Isso daqui é a nossa justiça própria. Se quiser partir para esse lado, é com você. A gente está falando o inverso disso tudo. Por isso que essa palavra incomoda a gente fica meio... Mas é assim mesmo, pastor? É porque... Olha, o conselho que eu lhe dou é: tenha compaixão dessa pessoa. Mas não é uma compaixão para mostrar que a pessoa é um coitadinho, não. É uma compaixão verdadeira, sabendo que o diabo deu um nó em vocês dois, de forma que você abriu os olhos. Você não sabe ainda se a pessoa abriu os olhos ou não. Talvez a pessoa não foi ainda exortada como você foi agora, está sendo agora. Então, vá por baixo, não fique olhando só seus interesses, não. Saiba que essa pessoa também está bloqueada, suas ofertas a Deus também está bloqueada por causa dessa confusão. Olha o que diz Filipenses 2:4. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Foque o problema não é a pessoa, não, é o problema. Eu sei que talvez ouvir isso é mais fácil do que fazer. Deixe um pouquinho a emoção de lado. A nossa fé ela é racional. Se a emoção não chegar te ajudando, a razão tem que chegar.
Se nesse movimento tem emoção, glória a Deus por isso, é bom. Mas nem sempre tem, porque ainda tem marcas, tem prejuízo, tem lembranças. E às vezes as emoções elas te levam para o outro lado. Se ponha no lugar da pessoa. Veja o outro lado também. É muito ruim quando você atribui toda a razão e todo tal, e não sei o que, e sou eu. Isso não é bom. O salmista, lá no Salmo 73, versículo 21, ele escreve o seguinte: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Olha o que é o sentimento contrário aqui. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. Olha o que as nossas emoções falam. Olha o que as nossas emoções faz. O coração ferido, o coração revoltado. A gente age como um animal. Isso não sou eu que estou inventando, não. Isso é a palavra do Senhor. Salmo 73, versículo 21 e 22, eu vou repetir. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Ou seja, esse sentimento, essa revolta, essa falta de perdão nos deixa agindo como tolos. Era como um animal sem entendimento. Vai outro versículo aqui que vale a pena você guardar no seu coração. Provérbios 19, 11. A pessoa sensata controla o seu gênio. E a sua grandeza é perdoar quem o ofende. Se você guardar esse versículo no seu coração, você resumiu toda a mensagem. Que coisa linda. Por favor, tenha paciência aqui. Eu vou repetir esse versículo. A pessoa sensata controla o seu gênio. E a sua grandeza é perdoar quem o ofende. O sensato. Agora, o insensato, ele dá lugar à sua expansão, à expansão do seu eu, do seu ego. Aí sai atropelando todo mundo num momento de fúria, de raiva, tornando as coisas piores ainda, agindo como um tolo. Aí depois está aí o prejuízo. Eu quero concluir essa palavra avançando aqui. Lembrando a você que você precisa orar, apresentar a Deus. Eu falei aqui, tome sempre a iniciativa. Isso é algo sério, está bloqueando as bênçãos de Deus da sua vida, bloqueando as suas ofertas a Deus. Se coloque no lugar da pessoa, não veja só seus interesses não, veja o interesse também do outro. E quero concluir agora, dizendo a você que diante dessas coisas, nem sempre a gente tem toda a razão como a gente acha que tem. Se você tem alguma culpa, se você tem a plena convicção que você tem alguma coisa a confessar, confesse nessa conversa que você vai ter com a pessoa. Converse, confesse, confesse, converse, confesse. Não é feio, nem você vai ser o primeiro, nem o último a errar assim. Isso mostra que Deus está na sua vida. Mateus 7,5 diz: hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Às vezes a gente está com uma trave e quer ver o cisquinho. 1 João 1,8 está escrito: se dizemos, está escrito, vou repetir, se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Você tem pecado, você é pecador. Se você está se colocando como o perfeito, o bom, olha, já está aí um erro grande. Você é mentiroso, é o que a Bíblia diz. Essas palavras, irmão, às vezes nos incomodam.
A gente chegou aqui na live com tanta razão, agora saiu sem razão nenhuma. A gente ligou o rádio cheio de razão, agora está sem razão nenhuma. As coisas de Deus não é como a gente quer, não. Eu fico assim rindo porque eu fico feliz. A palavra de Deus tem que incomodar a gente mesmo, tem que dar vontade de desligar o rádio, tem que dar vontade de sair da live, tem que dizer esse pastor também, eu não gosto dele. É bom assim. Porque nós não estamos aqui para você gostar de mim nem de ninguém. Estamos aqui para cumprir o ídolo de Jesus e ver essa palavra surtindo efeito no seu coração e ponto final. E no meu também. Eu fico aqui pregando, estudei essa mensagem e às vezes eu fico dizendo, meu Deus do céu, eu estou pregando aqui, mas eu não estou fazendo isso não. Porque ela chega rasgando. Meu Deus. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que você dê os passos importantes que você ouviu para restabelecer a comunhão. Eu repito, não fique com medo, porque tem muitas pessoas que escuta isso e agora fica com medo de entrar em qualquer conflito, ter problema e não sei o que, e fica uma folha, todo mundo fala o que quer com ele, fica um bago de jaca mole. Não, meu irmão, tenha as suas posturas, exerça a sua autoridade. Se tem problema, tem. O que eu estou falando é você não deixar esse negócio tomar conta, fechar todas as portas. Não, Deus é mudança, Deus pode mudar as pessoas. Que Deus nos ajude. Aqui tem um recado que diz assim, ó: fui traído por alguém que eu nunca pensei. E talvez esteja muito recente ainda. Você ouvir uma palavra dessa é porque Deus confia. Deus sabe da sua estrutura. E sabe que você suporta e que você vai praticar essa palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.